Bem, pessoal, essa nossa aula a gente vai abordar os seguintes assuntos. Vamos falar tudo sobre organização, empresa, tipos de empresa, ações, bolsa de valores e portes de empresa, ok? Como é uma aula de 1 hora, para não ficar muito pesado, eu dividi em 4 fases de 15 minutos aproximadamente cada uma delas, beleza? Vamos para a primeira fase, onde a gente vai falar sobre organização, ok? Organização, ela pode ser aplicada em dois sentidos diferentes. Primeiro sentido, a organização como uma unidade ou entidade social, na qual as pessoas interagem entre si para alcançar objetivos comuns. Nesse sentido, a palavra organização significa qualquer empreendimento humano criado e moldado intencionalmente para atingir determinados objetivos. As organizações podem ser qualquer tipo de empresa, órgão público, bancos, universidades, lojas, comércio em geral, prestadores de serviços e outros tipos mais. E dentro desse enfoque social, a organização pode ser visualizadas sob 2 aspectos. Primeiro, uma organização pode ser formal. Formal é a empresa em si, é a organização baseada em uma divisão racional do trabalho e na diferenciação e integração de seus órgãos, representadas por meio de um organograma. Esse assunto a gente vai tratar numa aula presencial mais adiante. É a organização planejada, isto é, a que está oficialmente no papel, contrato social e assim por diante, aprovada pela direção e comunicada a todos os participantes por meio de manuais de organização, aqueles chamados manuais de normas e procedimentos, descrição de cargo, o que mais? O organograma que eu já citei, regras e regulamentos internos. Essa é a organização formalizada oficialmente. E outro tipo de organização é a informal. Inclusive na informal, para melhor entendimento, eu vou dar um exemplo. Mas vamos lá. A organização informal é a organização que ela emerge espontaneamente, naturalmente, entre as pessoas que ocupam posições na organização formal. Os funcionários da organização formal criam essa organização informal. E a partir dos relacionamentos interpessoais, como ocupantes de cargos. A organização informal surge a partir das relações de amizades entre as pessoas e do surgimento de grupos informais. Esses grupos eles não aparecem no organograma ou em qualquer outro documento da organização formal. Ela é constituída basicamente de relacionamentos sociais entre as pessoas, de tal modo que a organização informal ela transcende e ultrapassa a organização formal em 3 aspectos. Primeiro, na duração. Enquanto a organização formal está confinada no horário de trabalho, a organização informal pode prolongar-se para períodos de lazer e de tempo livre das pessoas. Segundo, da localização. Enquanto a organização formal está circunscrita no endereço da empresa, por exemplo, a um local físico determinado, a informal ela pode ocorrer em qualquer lugar. E os assuntos. A organização formal limita-se aos assuntos exclusivos dos negócios da organização, enquanto que a informal amplia a todos os interesses comuns das pessoas envolvidas nessa organização informal. O exemplo que eu dou para vocês em relação à organização informal é justamente uma época que eu trabalhei no Banco Mercantil de São Paulo, onde nós, funcionários, na época, a inflação era altíssima. Então, a gente ia no supermercado, os produtos eram muito caros. O que a gente fez? A gente juntou, acho que foram umas 12 famílias, 12 funcionários, e o que a gente fazia? A gente ia toda quarta-feira, uma quarta-feira assim, não, a gente ia no Ceasa. Cada família tinha 2 caixas, aquelas caixas de supermercado, sabe? 2 caixas, caixa de produto. Aí a gente chegava no Ceasa, altas horas da noite, colocava as caixas assim em linha, depois alguns iam, a gente pegava o dinheiro, dividia, juntava o dinheiro de todo mundo, uns iam comprar tomate, outro batata, outro frutas, outro legumes, outro verduras, e conforme ia chegando os produtos comprados, a gente ia distribuindo, tá? Distribuindo nas caixas de cada uma das famílias. No final de tudo, a gente levava para casa 2 caixas lotadas de produtos com um custo baixíssimo.
em relação àquela época. A inflação, talvez vocês não tenham vivido nessa época, mas naquela época a inflação, um dia o produto custava 10, no outro dia custava 15, para você ter uma ideia. Beleza? Bom, e o outro estilo de organização é uma organização como função administrativa de organizar. Ou seja, ela é meramente uma função. E é parte integrante do processo administrativo. Nesse sentido, a organização ela simplesmente significa o ato de organizar, o ato de estruturar e integrar os recursos e os órgãos incumbidos de sua administração, e também estabelecer relações entre eles e suas atribuições. Ok? Bom, resumindo, vou resumir a coisa para vocês. Então, nós temos, na organização, dois tipos. Organização como uma unidade ou entidade social, uma sociedade, uma entidade, na qual as pessoas interagem entre si para alcançar os objetivos comuns. Nesse tipo aí, o significado, nesse primeiro significado da palavra organização, existem dois tipos. A organização formal, que eu já expliquei para vocês, e a informal. Lembra do SEASA? E o outro significado de organização é a organização como função administrativa de organizar. Meramente uma função, um ato, e é parte integrante do processo administrativo. Perfeito? Bom, vamos agora tratar de um outro assunto mais específico. Vamos falar sobre empresa. A gente tem um significado, a gente entende empresa de maneira muito errônea. A gente pode conceituar a empresa como a realização de uma atividade econômica explorada pelo empresário visando a organização, produção e circulação de bens e serviços. A empresa, na realidade, ela é uma atividade econômica organizada. É uma atividade, algo abstrato. O empresário, por sua vez, é quem exerce a empresa. Assim sendo, a empresa não é sujeito de direito. Quem é o sujeito de direito é o titular da empresa, é o dono da empresa. Melhor dizendo, o sujeito de direito é quem exerce a empresa, ou seja, o empresário. Que pode ser, aí sim, esse empresário pode ser uma pessoa física, se for um empresário individual, ou uma pessoa jurídica, se fosse, por exemplo, uma sociedade empresarial. Assim sendo, a gente pode dizer que uma das características principais da empresa é o seu fim econômico, visando a obtenção de lucros em sua atividade exercida, porque, na realidade, pessoal, não é objeto, ela é meramente uma atividade. Perfeito? Bom, o importante é salientar que o conceito simples que aponta uma empresa como uma pessoa jurídica é totalmente errado. A empresa é uma atividade, não um objeto. Com base na atividade econômica, as empresas elas representam setores. Vocês vão ouvir falar desses três assuntos que eu vou tratar agora, vocês ouvem falar normalmente em noticiários e assim por diante. Elas representam setores de atendimento a públicos distintos e que demandam os seus produtos ou serviços. Bom, nós temos três tipos de empresas. Empresas do setor primário, secundário e terciário. As empresas do setor primário, o que acontece? Elas obtêm os recursos a partir da natureza. Por exemplo, empresas de agropecuárias, empresas agrícolas, empresas pesqueiras. Então, ela traz o produto dela a partir de recursos naturais. Aí vem o segundo tipo, que é a empresa do setor secundário. Essas são dedicadas à transformação das matérias-primas. Vou dar um exemplo. O setor primário pega o boi e vende o boi para o frigorífico. O frigorífico pega essa matéria-prima, que infelizmente é o boi, e transforma isso em carne e para distribuição. Ou uma empresa, por exemplo, uma olaria, por exemplo, que pega o barro, transforma o barro em tijolo e vende o tijolo. Então, basicamente, essas empresas do setor secundário, como as indústrias e a construção civil, pegam a matéria-prima e transformam essa matéria-prima. E a terceira, o setor da empresa, em setor empresarial, é o setor terciário, que são justamente as empresas que pegam esses produtos e vendem ele. Ou é prestação de serviços, ou ao comércio desses produtos. Perfeito? Bom, vamos tomar um café. Né? Essa primeira fase da nossa aula
nós foi completado. No próximo assunto, a gente vai começar a tratar sobre a constituição jurídica de uma empresa. Tá bom, pessoal? Toma um cafezinho, depois assiste a segunda aula. Um abraço, até mais.